Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: e os arrependidos do bolsonarismo? Política e moralismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Graças à sua contribuição é que nesse 2021 a gente consegue continuar e ampliar o nosso trabalho de divulgação das ideias marxistas. Note, nos últimos tempos tem ganhado muita força nas redes sociais um debate sobre o que fazer com os arrependidos de terem apoiado o governo Bolsonaro, terem apoiado o bolsonarismo, falando que agora não é o momento de julgar, que agora é o momento de acolher, que agora é o momento de união, que agora é o momento de todo mundo junto. E eu acho que esse debate está caminhando para uma raia do moralismo e de uma filosofia cristã, ignorando a questão política concreta e, no fundamental, a luta de classes. Veja bem, a partir de um exemplo histórico. Lula ganha a eleição, no primeiro mandato, e aí quando Lula ganha a eleição, a expectativa da oposição, que era formada pelo PSDB derrotado e pelo PFL, era o governo do PT ser um governo que ia tentar fazer reformas, rupturas, ia causar caos, instabilidade, crescimento da inflação, e eles iam apresentar o discurso da estabilidade, da pacificação social e por aí vai. O governo do PT não foi um governo de rupturas, de enfrentamento, muito pelo contrário, manteve o tripé macroeconômico do governo FHC, cumpriu à risca a chamada Carta ao Povo Brasileiro, muito chamada de Carta aos Banqueiros na época, e o PFL ficou sem discurso. Não só ele ficou sem discurso, como ele passou por um processo de desidratação social. Vamos lembrar que quando Lula ganha a primeira eleição, o PFL era um dos partidos mais fortes do Nordeste. Tinha muitos governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. O PFL passou por uma crise gigantesca, quase some, faz uma reestruturação de imagem, vira o DEM, o Democratas. O PSDB também apostou num discurso anticorrupção. E aí, o chamado escândalo do mensalão, que foi, até certo ponto, uma tentativa de golpe de Estado, foi o grande trunfo para tentar ganhar do PT, e os caras não conseguiram, O Lula conseguiu a reeleição com uma certa folga, considerando todo o cenário de ataque ao PT, prisão de ex-petistas e por aí vai, Ganhou do Geraldo Alckmin no segundo turno. E aí, veja, quando a oposição político-eleitoral burguesa ficou sem discurso, não dava para dizer que o PT estava violando o liberalismo econômico porque o governo manteve o tripé macroeconômico do FHC. Não dava para dizer que o PT era marxista, leninista, radical, porque nada disso estava acontecendo. Os bancos, como diria Lula, nunca ganharam tanto dinheiro como no governo dele. Afora isso, você tinha crescimento econômico, crescimento do poder de compra do salário mínimo, redução da miséria absoluta, redução da pobreza absoluta, aumento do consumo, aumento do lucro dos bancos, aumento das exportações, crescimento do latifúndio, crescimento da indústria, em particular da indústria naval, da indústria associada ao complexo petroquímico, tendo seu centro de ação a Petrobras e por aí vai. Aí o que é que acontece? Um grande grupo de latifundiários, burgueses, banqueiros, financistas passa a investir numa ideologia conservadora e ultraconservadora como resposta e combate ao petismo. E aqui tem papel central Instituto Milênio, Casa das Garças, Revista Veja, páginas do jornal o Globo, páginas do jornal Folha de São Paulo. Então eles passam a propagar um conjunto gigantesco de intelectuais conservadores e reacionários. Era um período da história em que, por exemplo, Reinaldo Azevedo, hoje fez autocrítica, mudou, não sei o quê. Reinaldo Azevedo elogiava Olavo de Carvalho. Carlos Andreasa, outro liberal conhecido, elogiava Olavo de Carvalho. Rodrigo Constantino era colunista de grandes jornais. Vários intelectuais conservadores e reacionários circulavam como pessoas corajosas, pessoas que tinham o peito, a ousadia de questionar o politicamente correto, o multiculturalismo e por aí vai. Veja,
vários pensadores, jornalistas, políticos que não eram reacionários foram assumindo uma tendência reacionária. Por que isso acontece? Veja, a sociedade capitalista é uma sociedade fundada na concorrência. E essa concorrência não é só a concorrência econômica de capitais, é uma concorrência universal que se expressa de maneira diferente em diferentes segmentos da sociedade, em diferentes relações de estruturas sociais. Existe uma concorrência por espaço, por dinheiro, por prestígio, por influência também no sistema político-eleitoral, no jornalismo, no mundo acadêmico, no mundo da cultura, na comunicação de maneira mais ampla, e essa concorrência faz com que aparelhos e pessoas se adaptem às ondas do momento. Então, várias figuras que eram liberais, até liberais progressistas, inclusive, a partir do momento que o liberalismo progressista ou liberalismo ilustrado, por exemplo, do PSDB, passou a não dar resultado, passou a não ter força de competitividade eleitoral e social frente ao PT, vários setores da burguesia, a partir de seus aparelhos ideológicos, investem em uma ideologia reacionária. Nesse momento, se cria um nicho de oportunidade, de dinheiro, de influência, de prestígio, de cargos, de espaço, de visibilidade, e várias pessoas vão migrando para esse novo campo ideológico que está se fortalecendo, percebe? Esse processo ele ganha maior força ainda a partir de junho de 2013 e da eleição de 2014. Hoje, um burguês que é muito conhecido por estimular o liberalismo progressista, o social-liberalismo, como o Jorge Paulo Lemann, que financiou, apoiou de diversas formas a Tabata Amaral, Luciano Huck, esse povo do Renova Brasil, Acredito, tem a Fundação Lemann, né, que fala que é contra a desigualdade, que é contra o racismo, que é contra o machismo. O Lemann, ele financiou o MBL. Ele financiou o Vem Pra Rua. Ele financiou os movimentos de extrema-direita para conseguir criar as condições sociais, políticas e ideológicas para propiciar o impeachment da presidenta Dilma. Quando essa tendência de extrema-direita ela cumpre seu objetivo, e aí vários setores da burguesia vão se movendo para promover, para fortalecer outros campos ideológicos, você tem processos de migração. Então, aparelhos, pessoas, instituições que estavam inseridos dentro de um campo, com uma nova onda, migram para outro campo, e isso não é autocrítica. Ele não sabia. Ele se arrependeu. Ele tá culpado pelo que ele fez no passado. Veja, essas noções sentimentalistas cristãs de arrependimento, culpa, não sei o quê, elas podem até ser úteis para pensar a psicologia individual de cada sujeito, mas elas não são úteis numa análise concreta de uma situação concreta. É muito mais útil você pensar nas movimentações de classe e dos campos políticos ideológicos que são fomentados, turbinados de dinheiro, de estrutura, de capacidade de pautar o debate público em determinado momento. Então, quando você para olhar, você vai ver que um conjunto gigantesco de liberais, de ditos progressistas, se bolsonarizaram, defenderem muito o conservadorismo, a extrema-direita, entre 2007 e 2017, principalmente. 2018 tem um auge com a eleição, depois da eleição de Bolsonaro, já no começo do governo, alguns já começam a migrar, porque vários setores da burguesia, já com a eleição de Bolsonaro, passaram a promover com mais força o social-liberalismo, ou, como diz a pensadora Nancy Fraser, o neoliberalismo progressista. Então você tem uma migração em massa. E aí você tem uma readequação de mercado. Então, por exemplo, a Vera Magalhães, que está na capa do vídeo desse canal. A Vera Magalhães era uma reacionária do pior tipo. A Vera Magalhães, ela defendeu o direito de jogar pedra na caravana do Lula. Lembra? A caravana do Lula, quando ela foi apedrejada, recebeu tiros, a Vera Magalhães defendeu aquilo ali. A Vera Magalhães falou que a Folha de São Paulo não poderia manter Guilherme Boulos como seus colunistas, porque Guilherme Boulos era bandido, que aquilo ali era bandidismo puro e simples. A Vera Magalhães era uma reacionária, quase fascista, ou fascista, na moda brasileira, na Jovem Pan, porque naquele momento histórico era o campo que era mais insuflado de dinheiro, de prestígio, de visibilidade e tal.
partir de 2018, 2019, você tem uma virada de campo, a Vera Magalhães se reposiciona no cenário político. Assim como o Reinaldo Azevedo era um reacionário obtuso, daqueles que falava que nazismo é de esquerda, nazismo, fascismo era de esquerda, daqueles que falava que a política econômica do regime militar era de esquerda, porque era estatista, daqueles que falava que o Racionais faz apologia a terrorista, assassino, quando Racionais gravou aquela música de homenagem a Marighella, daqueles que dizia que tá pouco se fudendo pro povo, que o povo não sabe de nada, não presta pra nada, que o importante é a elite. Só que, antes da eleição do Bolsonaro, sendo justo, inclusive, com o Reinaldo Azevedo, antes da eleição do Bolsonaro, tem um processo de migração de campo e o Reinaldo Azevedo vai para outro campo político ideológico. Então veja, esse movimento dentro da sociedade burguesa, de uma mudança de linha político-ideológica de acordo com as tendências do momento, da luta de classes, das disputas políticas e da concorrência por espaço na mal chamada sociedade civil, é normal inclusive do nosso lado, viu? Eu não vou falar nomes, é claro, porque eu não quero arrumar confusão com ninguém, nem arrumar muito inimigo. Mas se vocês pesquisarem bem, vários blogueiros, jornalistas, intelectuais progressistas eram do PSDB, viu? Quando o PSDB era governo. Apoiavam o PSDB, apoiavam o FHC, apoiavam Aécio Neves em Minas Gerais. Aí o PT passa para o governo e aí cria toda uma oportunidade de dinheiro, de influência, de espaço. Viram progressistas, viram de esquerda. Não tenha dúvida se por um milagre, vamos imaginar uma hipótese. 2022, o PSOL ganhou a eleição com Guilherme Boulos, fez 50 deputados e agora o PSOL é o maior partido a nível institucional da esquerda. Meu amigo, você vai ver o milagre da conversão ao psolismo. O que você vai ver de gente que é apaixonado por Ciro Gomes, que é apaixonado por Lula, que é liberal, que é até meio reacionário e que de repente decidiu que é Guilherme Boulos desde criancinha, vai ser um absurdo, percebe? Então é normal esse movimento de pêndulo na sociedade burguesa. Quando você tem um movimento que está em alta, as pessoas migram, depois migram para outros e por aí vai. É por isso que teve muito tucano no Brasil, teve muito fã da FHC, depois apareceu muito petista, inclusive muito que era brisolista, e depois virou petista do nada, migrou e não sei o que e tal. Depois já apareceu um monte de reacionário, um monte de fascista, e agora, inclusive, parece que ninguém apoia o Bolsonaro, né? Ninguém apoia o Bolsonaro. Percebe que o negócio já fica meio escondido assim no jornalismo, na política, na universidade. Parece que ninguém apoia o Bolsonaro. Todo mundo é o quê? É liberal, é democrata e é contra o autoritarismo, e é contra a política fascista do governo de Bolsonaro, é contra a necropolítica de Bolsonaro. Então notem, se trata de movimentos típicos da sociedade concorrencial burguesa para se adequar a tendências político-ideológicas de mercado. Qual é o debate das esquerdas frente a essas mudanças, essas readequações? Veja, a gente tem que aproveitar toda a mudança de campo. Então, você era um bolsonarista, né? Você combateu as esquerdas, criminalizou as esquerdas, apoiou o Bolsonaro aberto ou veladamente, mas agora você está criticando o governo Bolsonaro. Claro, critica o governo Bolsonaro protegendo e apoiando a política econômica do Paulo Guedes. Está criticando o governo Bolsonaro? Ótimo. Não faz mais que sua obrigação. E é, inclusive, quase sempre criticando o governo Bolsonaro, comparando ele com Hugo Chávez, comparando ele com Fidel Castro, com Maduro, com alguém de esquerda, né? Compara com todo mundo, menos com Pinochet, menos com Reagan, menos com Bush, menos, enfim, com as figuras da direita. Ótimo, velho. Parabéns! Só que a gente não tem que estar debatendo se abraça ou não essa galera. Tem uma famosa frase de Lênin que fala em golpear junto, mas marchar separado. Então Bolsonaro ele quer desmontar uma legislação ambiental e aquele liberal progressista ceboso que apoiou Bolsonaro em 2018 vai falar contra a legislação ambiental. Ótimo, parabéns. Agora, eu não vou bater palma pra ele e eu vou cobrar que o discurso dele vá mais pra fundo. Aí ele vai falar, Bolsonaro ataca o meio ambiente. Eu vou chegar lá e vou dizer, tá certo, Bolsonaro ataca o meio ambiente. Temos que defender o meio ambiente. Vamos defender o meio ambiente? Vamos defender a reforma agrária com agroecologia, uma agricultura sem veneno. Vamos combater o latifúndio. Vamos defender os camponeses, os quilombolas, os indígenas. Aí o pessoal fala, Bolsonaro é contra a ciência, nós temos que defender a ciência. Eu vou dizer, é mesmo,
Tem que defender a ciência. Vamos defender o fim do teto dos gastos, que congela por 20 anos o dinheiro para a saúde, para a educação, para a ciência e tecnologia, para a cultura. Ah não, mas Bolsonaro ele ataca o SUS. Eu vou dizer, é mesmo. E aí, vamos acabar com o teto de gastos? Vamos defender a política de investimento público? Vamos acabar com as privatizações que impactam diretamente na capacidade de investimento do Estado, consequentemente na capacidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde? Então percebe? A questão que a gente tem que fazer não é estar debatendo uma perspectiva moralista, cristã, se fulano se arrependeu, se é aliado ou não. A gente tem que aproveitar todo o processo de desidratação do bloco liberal, conservador, reacionário, fascista, formado em 2018, para potencializar as nossas bandeiras e afastar as pessoas de um discurso social liberal e trazê-las para uma perspectiva de esquerda e, no meu caso, que é o que eu defendo, a perspectiva comunista, revolucionária. Então, quando o Felipe Neto chega e fala assim, ah não, eu sou contra o governo Bolsonaro, eu acho que a gente precisa de ajuda internacional, eu vou dizer, concordo, Felipe Neto, eu acho que a gente precisa de ajuda internacional. Vamos defender uma política externa sul-sul de solidariedade com os países dependentes, subdesenvolvidos, se contrapor os Estados Unidos e buscar parceria com Cuba, que desenvolve 5 vacinas para a gente ter ajuda? Percebe? Quando a Vera Magalhães fala assim, o governo Bolsonaro é racista, eu vou dizer, concordo, Vera Magalhães, mas a austeridade fiscal também é racista. Porque a política de corte de gastos, de desmonte dos serviços públicos, impacta principalmente a população negra. E aí, você é antirracista? Vamos defender uma política contra a austeridade em defesa dos serviços e do investimento público? Então, como diria o Marx e Engels na mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, o Partido do Proletariado, cada vez que os liberais democratas, aliás, Marx e Engels falam dos democratas burgueses, cada vez que os democratas burgueses colocarem uma pauta, a gente tem que colocar de maneira mais avançada, saca? Então eles colocam uma coisa, a gente joga contradição para eles, para realizar de verdade a proposta, porque eles falam que são contra o racismo, mas não defendem de verdade políticas antirracistas. Eles falam que são a favor da ciência, contra o negacionismo, mas eles não defendem de verdade uma política soberana científico-técnica. Eles falam que são a favor do SUS, mas eles não defendem de verdade uma política econômica que defende o SUS. E por aí vai. Então a gente joga a contradição para eles e, ao mesmo tempo, tenta tirar, sempre que possível, a postura de paladino ético da moral, da democracia e da liberdade. Porque uma coisa muito característica do liberal no Brasil e do ex-reacionário, do ex-bolsonarista, né, que agora é sou democrata, é que ele fala assim, não, a esquerda é autoritária, porque o bolsonarismo é o bolivarianismo de direita. Aí a gente tem que lembrar para essa pessoa que ela apoiou um projeto fascista, um projeto que sempre deixou claro que seu objetivo era atacar e exterminar população negra, indígenas, quilombolas. Ou quem é que não lembra que Bolsonaro, na campanha, falou que quilombola se pesa por arroba? Falou que queria fuzilar a petralhada. As declarações que Bolsonaro deu sobre população LGBT, sobre mulheres, bandido bom é bandido morto, tem que atirar mesmo, a polícia tem que chegar para matar, que ele quer excludente de ilicitude para o exército atuar nas favelas. Quem é que não lembra disso? Então a gente não pode deixar, do ponto de vista político, que essa galera faça uma transição tranquila de um campo conservador, reacionário, liberal, fascista, para um campo social fascista. Eles têm que ser constrangidos no sentido político, não no sentido físico, constrangidos no sentido político. Toda vez que colocarem uma proposta, essa proposta tem que ser tensionada para avançar, ainda que eles não avancem, mas as pessoas que estão acompanhando, vêm no debate público, tem que ter essa perspectiva. E toda vez que eles se colocarem como paladinos da moral, da defesa da democracia, da Constituição, do Estado de Direito, da liberdade, a gente tem que lembrar. Então toda vez que eu vejo Reginaldo Azevedo se colocando como um defensor supremo do Estado de Direito, eu faço questão de lembrar algumas coisas. Vou lá e comento, lembro, porque é importante. Não pode deixar. Agora, esse ponto é importante. Isso são para as pessoas que têm protagonismo nos aparelhos ideológicos da burguesia. Isso não serve para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora não é fascista, em sua maioria.
O mesmo trabalhador que ia votar em Lula, porra, votou em Bolsonaro porque não tinha Lula. O cara é fascista porque o cara ia votar em Lula. A maioria da classe trabalhadora brasileira não é fascista. Existe um processo difuso de fascistização da sociedade brasileira que tem incidência variada, só que os 50 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro não são fascistas em sua maioria. Estão desinformados, despolitizados, tomados por perspectiva reacionária. Alguns não vão mudar. É isso, alguns já era, perdeu, fica para a próxima geração. Só que com a classe trabalhadora, por ser nossa base estratégica de atuação política, paciência, diálogo, conversa até onde der. Né? Paciência, diálogo, conversa e não só isso, também organizar força social, porque mostrando força, bases que estavam aqui se deslocam para cá. Então, com a classe trabalhadora, toda a paciência do mundo. Com a classe trabalhadora, é Paulo Freire. Com essa galera, não é Paulo Freire não, eu ia fazer uma piada, eu ia citar um nome aqui de um bigodudo, mas não vou citar não, porque vão me chamar aí de autoritário, de totalitário, e não sei... Lenin! Com esse povo aqui é Lenin, sabe? Com esse povo aqui é Lenin. Com a classe eu falei Lenin, mas eu queria citar outro nome, não vou dizer qual. Com a classe trabalhadora é Paulo Freire. É diálogo, é conversa, é politização, é formação, é disputa. Então é assim que a gente encara a questão dos chamados arrependidos. Porque a gente não pode pensar abstratamente, a gente está numa sociedade dividida em classes. Que arrependido é esse? O arrependido é Dona Maria e seu Zé, trabalhador, Dona Maria, dona de casa, faxineira, cozinheira, seu Zé, pedreiro, porteiro, toda a conversa do mundo, meu amigo. E, inclusive, passei todo 2018 conversando, né? Trocando ideia, tentando convencer, tentando desfazer fake news. Toda a paciência do mundo, com Dona Maria e com seu Zé. Agora, com fulaninho, né? Com essa galera com sobrenome chique, de dinheiro, do telejornal, da universidade, do sistema político burguês, aí não é paciência, é aliança tática em alguns momentos, quando for necessário, mas sempre lembrando a lição de Lenin. Golpear juntos pode ser, mas sempre e necessariamente marchar separado. Porque quem defende uma política popular, uma política proletária, uma política em defesa da classe trabalhadora, tem que garantir a sua autonomia política e ideológica e os seus meios próprios de comunicação, de divulgação de ideias e do fazer político. Essa é a perspectiva materialista, fora do moralismo, de não, ele tá arrependido, coitadinho, pô, ele tá sozinho, nossa, ele tá abandonado, vamos aqui acolher, sabe? Eu não tô preocupado quem individualmente tá arrependido, eu tô preocupado com os movimentos políticos de classe, de fração de classes, de aparelhos político-ideológicos. É assim que a gente deve ver a questão, uma perspectiva do realismo político revolucionário. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Vai ter aqui também a nossa lista do Telegram, que lá a gente divulga todo o conteúdo que produz e recomenda. Então entra lá. Cupons de desconto que a gente tem em parceria aqui com o canal. Os nossos livros para vender. E não esqueça também de dar uma olhada na descrição desse vídeo para ver o material de leitura que a gente está recomendando. É isso. Um beijo e até a próxima.